Quero convidar você, irmão, irmã, a apertar os cintos. Esse é o título da nossa meditação. Apertem os cintos. Vocês se lembram desse filme? Lá da década de 80, foi lançado um filme que ficou marcado por esse título. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Era uma comédia, né? O filme é uma comédia, uma paródia dos filmes de catástrofe, que nessa comédia tudo era exagerado, criando situações absurdas a bordo de um avião, como se não fosse já absurdo, um avião sem piloto, né? Um avião completamente desgovernado. Esse título, irmãos, usado de forma cômica no cinema, descreve de maneira muito séria a sensação de muitas pessoas diante da vida e da história. Sim, esse título, Apertem os cintos, o piloto sumiu, é de certa maneira vivenciado por muitas pessoas. De que maneira? Vivemos um mundo marcado por turbulências. Quem já andou de avião sabe o que é uma turbulência, né? Mas nós vivemos um mundo marcado por turbulências, guerras, instabilidade econômica, corrupção política, violência nas cidades, colapsos ambientais, colapsos morais e, por que não dizer, colapsos espirituais. Tudo isso faz parte da história, da vida humana, da sociedade. Mas, querido irmão, querida irmã, em nível pessoal, cada um de nós, imagino que você também viva as suas turbulências pessoais. Todos nós passamos por turbulências na vida. Todos nós enfrentamos perdas de pessoas queridas, perdas de coisas, de circunstâncias, doenças, crises familiares, crises financeiras. Quem nunca passou por uma crise financeira? E tantas outras situações que nos fazem pensar, será que esse avião chamado vida não está voando sem piloto? Será que não estamos vivendo um mundo como um avião sem piloto, um mundo desgovernado, cheio de problemas, cheio de desgraças, cheio de tantas coisas? Pois bem, era assim, era desse jeito mesmo, no ano 95, lá no comecinho da igreja, ano 95 da nossa era, que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, estavam vivendo. Os irmãos que fazem a classe de novos membros vão se lembrar, nós vamos falar dos mártires da igreja. Eles viviam terríveis momentos, eles estavam frustrados, eles estavam tristes, eles estavam desesperançados, por conta da sangrentas perseguições que eles sofriam por parte do Império Romano. Sim, os primeiros cristãos eram torturados pelo Império Romano para que eles negassem a fé em Jesus Cristo. Eles eram perseguidos, procurados para serem mortos. Então, eles tinham que fugir para não morrer. Então, para aqueles primeiros cristãos, lá no ano 95, parecia que o mundo também estava tal qual, embora não houvesse avião, mas eles tinham a sensação de que não havia ninguém no controle do mundo e que eles estavam à mercê de toda desgraça, de todo problema, de todo sofrimento, de toda angústia, de toda morte. Era assim que eles viviam e eles também pensavam nisso. Será que não estamos caminhando em sofrimento e lamento sem alguém no controle? Será que a coisa está toda sem controle? Porque é tanto sofrimento, é tanta tristeza, é tanto problema, é tanta dificuldade, que parece que a coisa está desgovernada. Parece que não tem alguém no volante, ou, eu não sei como é que chama o volante de um avião, no manche, não é? Talvez eles pensassem isso. É nesse contexto que surge o Apocalipse. João escreve o Apocalipse para essas pessoas,
para aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, com medo, angustiados, completamente desesperançados diante da vida. Então João escreve uma carta para eles, que é o livro que nós temos, o livro do Apocalipse, que é a revelação. Apocalipse quer dizer revelação. E é um texto maravilhoso. E antes de iniciar o seu texto, que João escreve, ele tem uma saudação, que é essa que nós lemos. É uma saudação apenas. Mas não é apenas uma saudação inicial do tipo: olá, como vão vocês? Tudo bem? Como a gente faz uma saudação, né? Olha, como é que você está? Tudo bem? E aí, como vão as coisas? Não é? Não era uma saudação normal. A saudação inicial descrita em Apocalipse, que é o texto que nós acabamos de ler, é como se fosse uma introdução pastoral, que abre essa grande revelação que é o livro do Apocalipse, antes de descrever visões celestiais, animais incríveis, bestas, feras, revelações sobre os acontecimentos. Antes de falar tudo isso, João começa com uma saudação. Ele saúda os irmãos que estavam sofrendo lá no primeiro século. E ele ensina nessa saudação, nessa simples, aparentemente simples saudação, João revela verdades profundas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito e sobre a própria história humana, que é o que nós vamos fazer hoje. Eu convido você, então, a olharmos isso. Essas verdades apresentadas aqui nessa inicial saudação, essas verdades, elas são atemporais, ou seja, elas não estão presas ao tempo. Elas serviram para os cristãos lá do primeiro século, mas continuam sendo o alicerce da nossa fé ainda hoje, no século 21, para mim e para você. Então ela é atemporal, ela não está presa a um tempo. E se nós olharmos para o nosso tempo, percebemos que também vivemos dias de medo, dias de confusão, de incertezas, guerras, tragédias, ódio e intolerância, crises econômicas, crises políticas, crises espirituais. Então, de certa maneira, estamos muito parecidos, vivemos de uma maneira muito parecida com os irmãos lá do primeiro século, lá do ano 95. E ainda hoje, diante de tantos problemas que nós vivemos, ao olharmos para a história, para a sociedade, para a humanidade, para as tragédias, para as desgraças todas, também nos perguntamos, também somos levados a nos perguntar: para onde o mundo e a sua história estão caminhando? Para onde? Há algum sentido no meio deste caos que nós vivemos? Será que não estamos vivendo num mundo completamente desgovernado, igual a um avião sem piloto? Será que não temos essa sensação também algumas vezes? Sim, vez ou outra nós temos essa sensação. E diante dessa realidade, queridos irmãos e irmãs, eu sugiro que você aperte os cintos. Aperte os cintos, porque nós vamos refletir sobre 3 grandes verdades que João deixou para as igrejas lá do início do século, mas que são verdades para mim e para você, com toda certeza, para nós da IPI de Cianorte aqui em 2025, com certeza. A primeira verdade: o Senhor da história é a fonte de graça e paz. João inicia a sua carta dizendo, diz ele lá, versículo 4, veja comigo: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá. Graça também, né, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e graça e paz também de Jesus Cristo, né? Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era, que ainda há de vir, que virá,
dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz. Essa saudação pode parecer apenas uma formalidade, né? Do tipo, uma coisa de educação. Olá, como vão vocês? Graça e paz, como vão vocês? Né? Mas, na verdade, ela é muito além de uma saudação respeitosa, vai muito além disso. Ela é profundamente teológica e ajudou os irmãos lá do primeiro século e pode nos ajudar hoje. Ela nos mostra que a graça e a paz não são produtos do esforço humano. Graça e paz, eu vou repetir, não é fruto de esforço humano. O que isso quer dizer? Não somos nós que geramos graça ou paz. Não é nenhum ser humano que oferece graça e paz. Não é ninguém que você possa imaginar que habite o planeta Terra que possa gerar graça e paz. Qualquer nome que você imaginar, mais poderoso que você possa imaginar, esse nome não trará nem graça e nem paz à humanidade. Porque graça e paz só vem dele, Jesus Cristo, só vem da parte de Deus. Não vem de dentro de nós, nem das circunstâncias externas. Ou seja, quando nós conseguimos resolver os nossos problemas, quando a cidade de Cianorte resolver os problemas que ela tem, aí nós teremos paz. Quando os políticos aqui da cidade resolverem os problemas da cidade, aí nós teremos paz. Não, nunca, jamais, ninguém, nenhum deles, nenhuma delas fará isso. Porque ninguém tem condições de oferecer paz, a não ser Deus. Então, não importam as circunstâncias, quem traz graça e paz é Deus. Não é jamais o ser humano, por mais poderoso e imbuído de poder que ele esteja. Não será o prefeito, não será o vereador, não será o padre, não será o pastor, não será o juiz, não será ninguém. Porque graça e paz não são dadas por seres humanos, em hipótese alguma. Era isso que João estava mostrando para aqueles irmãos lá do primeiro século. João cita a Trindade como fonte dessa bênção. A fonte dessa bênção, dessa graça e dessa paz está na Trindade. Ele fala do Pai, a primeira pessoa da Trindade, ao se referir àquele que é, que era e que há de vir. Já fala da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. E ele fala do Espírito Santo de Deus ao mencionar os 7 Espíritos que estão diante do trono. É uma expressão simbólica para dizer todo o poder do Espírito. O número 7, especialmente no Apocalipse, é cheio de simbolismo. Então, o Espírito Santo de Deus é descrito como os 7 Espíritos. Não que haja 7 Espíritos, mas é porque esse número 7 é o número da perfeição. Portanto, o Espírito de Deus é de tal maneira perfeito que a ele é referido-se como os 7 Espíritos de Deus. É uma expressão simbólica da plenitude do Espírito Santo. Ele fala do Filho, apresentando Jesus Cristo como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A mensagem é clara, irmãos. Toda graça e toda paz que sustentam a vida humana, que sustentam a igreja, fluem, brotam do trono de Deus, fluem de Deus. E isso era algo maravilhoso para aqueles cristãos primeiros que estavam sendo perseguidos, torturados, mortos, muitos deles. Para cristãos que estavam sendo perseguidos, pressionados e até mortos por causa da fé, ouvir que a graça e a paz vinham diretamente de Deus era um alívio e uma fonte de coragem para poder resistir, porque tinham que resistir ao Império Romano, eles tinham que resistir, e a sua fé tinha que ser fortalecida a todo instante. Eles não precisavam depender do favor do Império, nem da segurança, nem das circunstâncias. Eles tinham que saber que Deus é quem dava esta paz e esta graça
a cada um deles. A sua paz, portanto, vinha de cima, não vinha das circunstâncias humanas, vinha de cima, de um Deus que reina para sempre. E nós hoje, irmãos e irmãs, também precisamos ouvir isso. Isso cabe para nós também. Quantas vezes tentamos fabricar a paz com os nossos próprios meios? Às vezes acreditamos que fulano, beltrano e ciclano vão trazer paz, quando fizerem ou forem assim assado. Ninguém trará paz. Nenhum ser humano trará paz. A verdade é que graça e paz não dependem da situação ou das situações criadas por nós, mas da presença constante de Deus em nossa vida. John Stott, certa vez, disse: a graça é o amor de Deus para os que não merecem. O que é graça? Graça é o amor de Deus a quem não merece. Quem não merece? Nós, evidentemente. Mas da presença constante de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossa vida é o que traz graça. Você tem vivido problemas? A sua vida tem vivido problema? Você tem problema familiar? Você está com problema financeiro? Você está com problema de saúde? Alguém na família? Você tem vivido sofrimentos? Qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de angústia, saiba, é a presença do Senhor quem trará a paz. Será a presença de Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é amável, é Ele quem trará a paz. Esta verdade precisa estar guardada no nosso coração, na nossa alma, para jamais nos esquecermos disso, porque somos assim, humanos, e nos esquecemos vez ou outra, nós tropeçamos vez ou outra. A paz que tanto desejamos não nasce da ausência de problemas. Paz não é ausência de problema. Outra coisa precisa ser clara. Você pode não ter nenhum problema no momento. Você pode não estar vivendo problema de saúde, problema financeiro, problema conjugal, problema de saúde, pode estar tudo tranquilo. Mas essa pessoa pode não ter paz. Porque paz não é ausência de problema. Paz é aquela que vem dos céus, e isso não se explica, só mesmo quem vive com o Senhor Jesus, em meio às tribulações. Isso era que o apóstolo, que João estava, então, ensinando aqueles irmãos lá do primeiro século. A segunda verdade, irmãos, é que João mostra, é que o Senhor da história, porque Ele é o Senhor da história, não há nada, não pensemos nós, pense num político poderoso. Pense em alguém, um nome, um político poderoso. Qualquer nome que você tenha pensado, ele não está lá por acaso. E nem tudo que ele faz está fora do controle de Deus. Tudo o que acontece, todas as coisas no mundo, estão sendo controladas por Deus. Todas. Todas. Tudo que nós possamos imaginar, Deus está no controle. Não importa quem você pense, em quem você pense e o que essa pessoa faça. Porque aos nossos olhos, muitos são os que fazem atrocidades, fazem besteiras, fazem um monte de coisas erradas. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E não há ninguém que ascenda ao poder sem a permissão de Deus. Não há um sequer que ascenda ao poder sem a permissão de Deus. Se está lá, foi porque Deus permitiu. No mundo inteiro, em quem você pensar, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, em qualquer lugar do mundo, Deus está no controle. Ele é o Senhor da história. É por isso. Então João continua a sua saudação com uma doxologia. Doxologia é uma palavra para dizer que é uma coisa de louvor. Ele diz no versículo 5: toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai.
Aqui, irmãos, temos o coração do Evangelho resumido em poucas palavras. Em poucas palavras. Primeiro, João nos lembra que Jesus Cristo nos ama. Ponto final. Então, se você está sofrendo, angustiado, com problemas, lembre-se, Ele te ama. Ele jamais deixa de te amar. Não no passado apenas. Jesus não te amou como se fosse um amor distante ou uma lembrança de algo que Ele fez há muito tempo. Ele te amou lá no passado. Não, Ele te ama hoje, agora, no presente. Não importa o que você viva, não importa o que você passe. O verbo aqui está no presente. Ele nos ama. Ele nos ama. E nos ama agora, no presente, em 2025, no domingo, à noite. Ele nos ama. Mesmo em meio às nossas falhas e fraquezas, mesmo quando tropeçamos, o amor de Jesus Cristo continua sendo real e presente, irmãos. Mesmo diante das tragédias, mesmo diante dos problemas, das circunstâncias mais difíceis, Jesus Cristo nos ama. Não importa o que você viva, Jesus Cristo te ama. No presente, será sempre no presente. Não importa. Segundo, Ele nos libertou dos nossos pecados, diz João. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele morreu por todos nós. Na verdade, por cada um de nós foi que Ele morreu. Fomos escravos do pecado, mas Cristo pagou o preço na cruz, e preço de sangue, para que eu e você tivéssemos paz e salvação. E João faz os irmãos lá do primeiro século se lembrarem disso. A libertação que Ele nos dá não é parcial, nem simbólica, não, é real, completa e eterna. Ele nos salva eternamente. Ele nos salva. Nada, disse Jesus, ninguém arrebata da minha mão aqueles que o Pai me deu. Nada, nem ninguém. Ninguém os arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me deu, ninguém os arrebata. Nem diabo, Satanás, problemas, dificuldades, pecado, nada os arrebata da minha mão. Aquele que o Pai me dá, nada os arrebata. Isso é o amor de Deus manifesto a cada um de nós. Terceiro, Ele nos fez um reino de sacerdotes. Somos todos sacerdotes diante de Deus. Sim, o que João está dizendo é que você é um sacerdote. Você, Edecir, é um sacerdote diante de Deus. Você, Oriel, é um sacerdote diante de Deus. Olair é um sacerdote. Você, Alessandra, é uma sacerdotisa. Dona Josefa é uma sacerdotisa. É o que João está dizendo. Ele nos fez um reino, uma nação de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. E isso, irmãos, tem toda a diferença para quem está sofrendo perseguição de morte. Eu posso crer em Cristo. Eu posso crer. Fomos salvos para um propósito maior, servir a Deus como povo sacerdotal. Somos todos sacerdotes. Isso significa que temos acesso direto ao Pai. Não precisamos de um sacerdote, porque nós somos sacerdotes. Eu tenho acesso a Deus diretamente. Eu não preciso de alguém que faça isso por mim. Eu sou um sacerdote diante de Deus. Ele me vê como um sacerdote, por isso me ouve. É por isso que eu não preciso de alguém que ore por mim. Porque Ele me deu a liberdade de eu dizer para Ele: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou triste. Eu estou frustrado, Senhor, por causa disso e daquilo. É isso que essa questão quer dizer quando somos sacerdotes. Eu não preciso de alguém para fazer isso. Eu falo diante de Deus. Essa afirmação, queridos irmãos, se conecta perfeitamente com 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, diz 1 Pedro, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade, o que mesmo? Exclusiva de Deus.
povo de propriedade exclusiva de Deus. Tanto 1 Pedro quanto Apocalipse, nesse texto que nós acabamos de ler, se concentram no problema da perseguição e do sofrimento humano. Todos nós sofremos. Você sofre, eu sofro, todos nós passamos por isso. Quem não sofre com filhos, quem não sofre com problemas de familiares, quem não sofre, vez ou outra, por problemas financeiros, quem não sofre por doenças, quem não sofre por problemas conjugais, enfim, toda sorte de problemas nós passamos. Somos humanos, somos humanos. E é assim que Deus nos consola, nos lembrando constantemente de que Ele está junto a nós. Isso nos leva a pensar na nossa identidade. Num mundo que tenta nos definir por aquilo que temos, porque é assim que o mundo nos define. O mundo tenta nos definir por aquilo que nós temos. Eu já falei outro dia sobre isso, né? E a gente às vezes é levado por essa patuscada de achar que nós temos que ter coisas para sermos bem vistos. Isso é um grande equívoco. E o mundo nos leva a pensar isso, que tenta nos definir por aquilo que nós temos. Se eu tenho coisas, eu sou importante. Se eu não tenho, eu não sou importante. Ou por aquilo que fazemos, ou por aquilo que conquistamos. Mas Jesus Cristo nos lembra, irmãos e irmãs, quem realmente nós somos. Nós somos amados. Não importa se você tem ou se você não tem. Não importa quem você é ou quem você não é. Não importa o que você exerça ou o que não exerça. Isso para Deus tem zero importância. Zero. Por quê? Porque Ele nos ama. Ponto. Ele te ama. Ponto. Ponto. Não tem outra coisa. Ele nos ama, Ele nos libertou e fomos chamados para sermos seus sacerdotes. A terceira e última verdade que João apresenta nesse texto, nessa saudação inicial, é que o Senhor da história, que é esse que controla todas as coisas, e que aparentemente nós olhamos e achamos que está tudo desgovernado, descontrolado, mas nós sabemos que Deus controla todas as coisas, é que o Senhor da história, porque Ele é o Senhor da história. Como eu disse, não há um governante que ascenda a poder de qualquer nação sem a permissão de Deus. Ninguém usurpa. Ninguém toma o poder de um lugar enquanto Deus está lá amarrando os sapatos. De repente Deus esqueceu e alguém foi lá e tomou o poder. Enquanto Deus amarrava os seus sapatos, alguém foi lá e tomou um poder? Não. Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do mundo. Do mundo. E então, como Senhor da história, Ele voltará com poder e glória. Voltará com poder e glória. Veja comigo, irmão, irmã, os versos 7 e 8. Diz assim, versículo 7, na minha tradução: vejam, Ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que o mataram, o verão. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém, vai ser assim. E, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Aqui está, irmãos e irmãs, a esperança final da igreja, a igreja de Cristo. Aqui incluímos nós e todas as igrejas espalhadas pelo mundo todo, a igreja de Cristo. Aqui está a esperança final da igreja. A história da humanidade, a história do mundo, não está caminhando para o acaso, ou por acaso. Não é uma coisa aleatória, ao acaso, o mundo está caminhando, ao acaso. Não. A história da humanidade caminha para um encontro definido, há um encontro lá no final, a volta triunfante de Jesus Cristo. Jesus voltará. Então, toda a história humana, toda a história das nações,
governante que ascenda ao poder, não importa quem seja, todos os governantes, todos os reinos da terra, toda a história, todas as pessoas, toda a humanidade se confrontará um dia com a volta triunfante de Jesus Cristo, para o chamado acerto das contas. A volta de Jesus será isso, uma espécie de acerto de contas, onde todo joelho se dobrará, onde todos os reinos da terra, entendam os governantes, todos se dobrarão, todos se ajoelharão diante dele. Para a igreja lá do primeiro século, para os irmãos lá do primeiro século, a quem João escreve, podia parecer que estava tudo perdido, afinal o Império Romano estava matando todo mundo, estava perseguindo, muitos irmãos tinham conhecidos mortos, esfoliados, espolados pelos romanos, e eles podiam até pensar que por conta disso, por conta das mortes, o mundo estava sem controle. Afinal, o Império Romano perseguia a igreja, matando os cristãos, e ainda hoje a percepção pode ser a mesma. Nós podemos também ter essa percepção, esta falsa percepção. Olha, tem tanta tragédia, tem tanta guerra, rumor de guerra, e toda sorte de problemas que vemos no mundo, que podem nos dar a falsa percepção de que o mundo está fora de controle, tal qual um avião sem piloto. Parece que o mundo está desgovernado. E João está dizendo àqueles irmãos lá do primeiro século, e claro, para nós hoje, no século 21, isso não é verdade. O mundo não está desgovernado. Isso não é verdade. Há um piloto. Há sim um piloto. Há sim quem controla. Nenhum olho deixará de vê-lo. Ele virá de forma visível, gloriosa e universal. Ele virá. E aguardamos a sua vinda. Nenhum olho deixará de vê-lo. Nenhuma injustiça ficará sem julgamento. Você já foi injustiçado na vida? Eu já fui. Só quem foi injustiçado sabe o que é ser injustiçado. Pois nenhuma injustiça ficará impune. Da menor injustiça à maior injustiça. Nenhuma injustiça ficará impune, porque ele voltará. O Senhor da história, o Senhor de toda a história, o Senhor de todo o universo voltará. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará. O versículo seguinte, irmãos, confirma essa promessa com as palavras do próprio Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Quando Jesus diz isso, é como se ele dissesse: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que é e que ainda virá, o Todo-Poderoso. É como se Deus dissesse: eu sou o início e o fim da história. Tempos atrás, um autor lançou um livro, um economista, Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro com uma tese muito curiosa. E ele dizia que nós estávamos vivendo o fim da história, que não havia mais o que a humanidade fazer, e que nós estávamos vivendo o fim da história. Não haveria mais história depois desses tempos que nós vivemos, o que é um grande equívoco, porque a história só tem fim quando ele voltar. A história só acabará no dia em que os nossos olhos verão ele vindo nas nuvens, conforme o texto de João. Essa esperança, queridos irmãos, muda a maneira como nós vivemos no presente, ela deve mudar. Quem sabe que Cristo voltará, vive com coragem. Não vive acabrunhado, reclamando das situações. Ele voltará. Ele voltará. Quem sabe que Cristo voltará, vive com coragem para suportar as dificuldades, sabendo que isso terá fim, que não é o fim, não vivemos o fim.
não está sem controle, as coisas não estão perdidas, Ele está no controle. Quem crê que a história está nas mãos de Deus, não se desespera diante das injustiças, nem se entrega de medo, mas é alimentado, pelo contrário, de coragem para suportar os problemas, porque sabem quem crê. Lembram-se do hino? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é o quê? Que é poderoso. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, e é isso que me faz avançar, e é isso que me faz crer, e é isso que me faz suportar as dificuldades. Essa é a mensagem, irmãos, para nós. É isso que esse pequeno trecho, essa saudação de João tem a nos dizer, para que nós nos encorajemos. Não, o piloto não sumiu. O piloto não sumiu. Ele está no controle. Pelo contrário, ele vive de forma vigilante, fiel e cheio de poder. E é por essa razão que nós precisamos crer a cada dia. Concluindo, voltando ao filme, a ideia de um avião sem piloto é engraçada na ficção. Eu imagino que quando a próxima vez que você pegar um avião, você vai lembrar disso. Não é nada engraçado você estar no avião e imaginar que não tem piloto. Não tem nada de engraçado. Mas a realidade talvez seja desesperadora, e por vezes as tragédias, os horrores da humanidade podem nos dar a impressão de que o mundo está à deriva, que ninguém governa, que a vida não tem direção. Mas o Apocalipse, irmãos, em especial João, nos lembra, né? Apertem os cintos. Sim, apertem os cintos. Sabe por quê? Porque haverá turbulências. As turbulências sempre tem, mas apertem os cintos. Mas não porque o piloto sumiu, não porque o trono está vazio. O Senhor não abandonou o comando. Ele continua conduzindo a história com graça e paz. Já nos libertou pelo seu amor e garantiu o futuro como o alfa e o ômega. Mas apertemos os cintos para passar pelas turbulências. São os problemas do dia a dia que cada um de nós enfrenta. E é nesse contexto que a mensagem desse texto, irmãos, ecoa ao meu coração e ao seu coração como um bálsamo. Como um bálsamo. Você tem passado dificuldades? Sua vida tem sido atribulada? Você tem momentos que olha e fala assim, puxa, mas eu não vejo solução, não vejo a luz no final do túnel, parece que está tudo dando errado. Você já viveu isso ou está vivendo algo parecido? O mundo não está desgovernado. O seu mundo não está desgovernado. A sua vida não está desgovernada. Deus está presente, o Senhor está presente. Portanto, irmãos, quando o mundo parecer fora de controle, lembre-se, o Senhor da história está no trono. Quando o futuro parecer incerto, lembre-se, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Nada lhe escapa. Quando o presente parecer insuportável por conta dos problemas, das dificuldades, lembre-se, Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Disse Ele, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Sim, queridos irmãos, o Senhor voltará e todos se renderão aos seus pés, e então toda dor, todo lamento, todo abatimento, todo sofrimento, toda indignação, toda lágrima, todo choro, toda tristeza, todo cansaço, tudo isso será passado, e assim Ele fará novos céus e nova terra, e nós habitaremos eternamente com Ele. É isso que deve nos encorajar, é isso que deve encorajar você em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades.
E sempre se lembre, não, o piloto não sumiu, ele não sumiu. E é por isso, irmãos, que nós somos todos convocados, somos chamados, conclamados a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus.